e hoje nós vamos fazer o seguinte exercício de física, que diz: em 1816, o escocês Robert Stirling criou uma máquina térmica a ar quente, que podia converter em trabalho boa parte da energia liberada pela combustão externa de matéria-prima. Numa situação idealizada, o ar é tratado como um gás ideal com calor específico molar CV igual a 5R/2, onde R é a constante universal dos gases. A máquina idealizada por Stirling é representada pelo diagrama P, que é a pressão, versus V, volume, na figura 4, que é essa figura aqui. Na etapa CD, que é uma isotérmica, a máquina interage com o reservatório quente, e na etapa AB, também uma isotérmica, com o reservatório frio. O calor liberado na etapa isovolumétrica DA é recuperado integralmente na etapa BC, também isovolumétrica. São conhecidas as temperaturas das isotermas T1 e T2, são essas duas isotermas aqui, os volumes V de A e V de B e o número de moles N de ar contido na máquina. Então, a pergunta é a seguinte: qual o rendimento do ciclo e a sua variação total de entropia? Tá? Você sabe responder essa questão? Bem, a gente vai resolver ela depois da vinheta. Muito bem, meus queridos estudantes, eu vou resolver de duas formas aqui, ok? A primeira é de uma forma puramente conceitual e a segunda é através de demonstrações, de uma demonstração com equações da primeira lei da termodinâmica, ok? Bem, a primeira solução ela é muito simples. A variação da entropia em um ciclo termodinâmico, numa máquina como essa, ela é igual a zero, certo? Então, é bem simples. Se você lembra do conceito de entropia, que para processos reversíveis a entropia é igual a zero, então, num ciclo de uma máquina térmica, também vai ser igual a zero, ok? E o rendimento de uma máquina de Stirling, ele é igual ao rendimento de uma máquina de Carnot, exatamente igual, tá? Que é o eta igual a 1 menos a razão entre as temperaturas, né? T1, o módulo, né? T1 sobre T2, ok? Então, é muito simples, já estão apenas por conceito, né? Você consegue resolver essa questão. Mas é claro, aqui eu vou fazer uma demonstração, como eu falei para você, e provar que isso aqui é verdade, tá? E isso vai servir para aqueles estudantes de graduação que precisam fazer esses tipos de demonstração ou simplesmente, se você está curioso, fica comigo até o final que você vai ver que isso aqui, de fato, é verdade, ok? Então, vamos calcular primeiro a variação da entropia no ciclo. Bem, a equação em que calculamos a entropia, ela é dada pela integral da variação do calor sobre a temperatura, ok? Então, aqui, para a gente calcular a entropia no ciclo, a gente primeiro vai calcular em cada etapa, ok? Essa entropia, e depois somar a entropia em todas as etapas para a gente chegar nesse resultado aqui. Mas para isso a gente precisa saber quem é essa variação de calor, tá?
Bem, a gente vai calcular isso através da primeira lei da termodinâmica, que estabelece que a variação da energia interna de um sistema, que é o dU, ele é igual à energia térmica recebida pela máquina, né, na forma de calor, durante o processo, menos a energia cedida pelo sistema na forma de trabalho, tá? Que é o dW, ok? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar esse dQ nessa fórmula para poder colocar aqui na fórmula da entropia. Então, isolando o dQ, nós temos menos dW, ele vai para cá, não é? Como mais dW. E aí vai ficar dQ igual a dU mais dW. Só que quem é a variação de energia interna e quem é a variação de trabalho, tá? Existem duas relações fundamentais aqui também em relação a esses dois parâmetros. A variação de energia interna, ela é dada por também pelo N, que é o número de moles, vezes o calor específico molar, CV, vezes o DT, que é a variação da temperatura. E o trabalho, ele também pode ser escrito como o P, que é a pressão, vezes uma variação de volume, tá? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir esse dU e esse dW aqui nessa equação de cima. Então, vai ficar assim, né? dQ é igual a NCV/dt, que isso aqui é o dU, né? Que a gente substituiu aqui, mais P vezes dV, que é o W, que a gente substituiu aqui, ok? Só que agora perceba o que é que a gente precisa fazer. Nós precisamos deixar essa equação, pelo menos esse lado aqui, né, do lado esquerdo, igual a essa equação da entropia, tá? Para quê? Para que a gente escreva esse ΔS aqui, que é a entropia, tá? Porque é o que a gente quer achar. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Dividir todos os termos por T e integrar, ok? Então, vamos dividir por T e integrar ambos os termos da equação, né? Os dois lados da equação. E a gente vai obter isso aqui, né? Dividindo por T, todo mundo, e integrando, tá? Então, essa primeira integral que apareceu aqui é justamente a entropia, tá? Então, por isso que a gente teve que fazer esse caminho aqui, tá? Aplicar esse recurso matemático para que aparecesse a entropia. Essa segunda integral tá ok, porque aqui nós temos duas constantes, tá? N vezes CV. Esses dois, como são constantes, eles vão para fora da integral, então vai ficar uma integral onde a temperatura varia, tá? Onde só tem uma variável. Só que essa última integral tem um problema, porque além do volume ser uma variável, a pressão e a temperatura, elas também são variáveis, tá? Porque como a gente viu no gráfico, a pressão e a temperatura, dependendo da etapa em que a gente está analisando, elas não são as mesmas, tá? Então, a gente tem que substituir esse P sobre T por uma relação em que dependa apenas de V ou de apenas alguma constante, tá? Então, qual é a equação que vai nos favorecer nesse sentido, né? Ou seja, qual é a equação que depende desses parâmetros, né? De pressão, temperatura e volume, para a gente poder fazer essa substituição aqui.
Bem, a equação que faz a relação entre esses parâmetros é a lei dos gases ideais, tá? Também conhecida como a equação PV igual a nRT, ok? Onde a pressão é multiplicada pelo volume igual a N, que é o número de moles de um gás, não é? Vezes R, que é a constante universal, vezes a temperatura. Então, a gente vai deixar essa equação aqui dessa mesma forma que está nessa integral, tá? Então, colocando esse T que está multiplicando para cá, dividindo, e esse V que está multiplicando para cá, dividindo também, nós vamos ter o quê? P sobre T igual a NR sobre V. Então, no lugar dessa fração aqui, tá? Deixa eu até circular aqui. Então, no lugar dessa fração aqui, a gente vai colocar NR sobre V. E no lugar dessa integral, a gente já vai colocar que isso aqui é entropia, ok? Então, substituindo, nós vamos ter o quê? Que a entropia é igual a essa mesma integral, a gente repete, mas aí no lugar de P sobre T, a gente colocou NR sobre V e repetiu o dV, ok? Agora, nós vamos colocar para fora dessas integrais essas constantes, tá? Porque, como o próprio nome diz, elas são parâmetros que não variam, ou seja, são constantes. Então, esse N, esse C de V e esse R e esse N também, eles vão para fora das integrais. Então, vai ficar assim. A entropia, a variação de entropia vai ser N C de V, uma integral de 1 sobre T dt, com a temperatura variando de uma temperatura inicial até uma temperatura final, mais NR, a integral de 1 sobre V dV, também variando de um volume inicial até um volume final, tá? E essa integral aqui, ela é muito simples, tá? Você lembra qual é a integral de 1 sobre x, por exemplo? A integral de 1 sobre x é o ln de x, tá? Então, a integral de 1 sobre x é igual a ln de x. Mais uma constante, no caso aqui, né? Quando a gente não tem os valores de integração. Mas, nesse caso aqui, a gente tem os valores de integração, né? A gente tem os intervalos de integração. Então, a integral de 1 sobre t vai ser ln de t, e a integral de 1 sobre v vai ser ln de v. Então, vai ficar assim. NC de V igual a ln de t, com os intervalos aqui, tá? Ainda não apliquei os intervalos. E aqui, a integral de 1 sobre V igual a ln de V. E aqui nós temos ainda os intervalos. Aí agora, aplicando os intervalos, deixa eu apagar isso aqui. Agora, aplicando os intervalos, a gente vai ter o quê? Que a variação de entropia, ela vai ser NC de V, Ln de uma temperatura final menos uma temperatura inicial, mais NR, o Ln, que é o logaritmo natural, né? Do volume final menos o Ln do volume inicial, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai aplicar essa equação para cada etapa, ok? Ou seja, a gente vai descobrir qual é a variação da entropia para cada etapa do processo, para a gente, no final, somar todas as entropias e a gente encontrar aquela entropia que a gente já sabe que é nula, né? Que é igual a zero.
Bem, então a entropia em cada etapa, ela vai ser dada por quem? Então vamos analisar etapa por etapa. Primeiro, de A para B. Bem, de A para B, se a gente olhar aqui, a gente tem esses dois pontos, né? Numa isoterma, ou seja, a temperatura não muda, é a mesma. O que muda é o volume, né? O volume final é esse, V de B, o volume inicial é V de A. Então, é isso que a gente vai substituir aqui, tá? Então, substituindo, a variação de entropia de A para B vai ser N C de V, Ln T de 1 menos Ln T de 1, porque eles estão no isotermo, então a temperatura é igual, tanto final quanto inicial, mais Nr Ln de V de B, que é o final, menos Ln de V de A, o volume de A, que é o volume inicial, ok? Agora a gente vai olhar de B para C. Então, fazendo a mesma substituição, o que é que a gente tem? A gente tem que a temperatura final aqui é T2, a temperatura inicial é T1, então aqui a temperatura é diferente, né? Mais Nr Ln de V de B menos Ln de V de B, né? Por quê? Porque tanto no ponto B quanto no ponto C, o volume é o mesmo, tá? Como a gente pode ver aqui. Agora, na etapa CD, a gente tem o quê? Que a temperatura vai ser a mesma, tá? Então, aqui, ó, porque esses pontos estão em cima de uma isoterma, que é a isoterma T2, mais Nr Ln de V de A menos Ln de V de B, né? Que é a final é quem? V de A, e a inicial é o volume de B, ok? E, por último, para fechar o ciclo, nós temos a etapa de D para A. E aí a gente faz aqui as substituições, né? Aqui o que é que vai estar variando? A temperatura final é T1, a temperatura inicial é T2, e só que o volume inicial e o volume final são os mesmos, tá? Porque aqui é um processo isovolumétrico, tá? Que nem o processo BC. Só que agora aqui o volume é V de A, né? Então, vai ficar igual aqui. Então, perceba que tem alguns termos que vão ser cancelados, né? Então, esses que são iguais, ó, Ln de T1 menos Ln de T1. São termos iguais, né? Então, a diferença de dois termos iguais é igual a zero. Aqui também, ó, Ln de V de B menos Ln de V de B. Então, isso aqui é igual a zero também. Aqui também, Ln de T2 menos Ln de T2 está igual também. Então, esse primeiro termo vai ser igual a zero. E aqui também, esse segundo termo também vai dar zero. Ok? Então, tirando esses termos que ficaram nulos, o que é que vai nos restar, né? A gente vai ter somente isso aqui, né? E perceba outra coisa também, que, por exemplo, aqui nós temos Ln de V de B menos Ln de V de A. E aqui na etapa CD tem esses Ln, só que o contrário, né? Então, como é que a gente pode até deixar essas entropias uma em relação à outra, né? Uma dependente da outra? Nós podemos escrever isso aqui da mesma forma, só que com sinal negativo, né? Porque, por exemplo, se eu colocar um sinal negativo aqui, eu vou ter que, aqui dentro do parêntese, vai ficar Ln de V de B menos Ln de V de A. Se eu multiplicar de novo esse parêntese, esse sinal aqui para dentro do parêntese, eu vou ter o quê?
menos ln de V de B, que é justamente isso aqui, e esse menos multiplicado por esse menos vai dar mais ln de V de A. Vai dar exatamente a mesma coisa que tá aqui escrita antes, né? Só que veja que esse termo aqui, esse NR V de B, NR multiplicado por ln de V de B menos ln de V de A, é justamente a entropia de A para B. Então, nós podemos dizer que a variação de entropia de C para D é igual a menos a variação de entropia de A para B. Da mesma forma, a gente vai fazer com a entropia BC, tá? Porque, ó, com a entropia DA, na verdade. Porque a gente tem aqui, ó, que ln de T1 é menos... ln de T1 menos ln de T2 é também a mesma coisa que a gente colocar um sinal negativo aqui para fora, né? Como se a gente estivesse isolando esse sinal aqui, tá? Colocando para fora e do mesmo modo, menos ln de T2 vai voltar a ser isso aqui, e menos vezes menos dá mais, ln de T1 vai voltar a ser isso aqui. Só que quem é NCV ln T2 menos ln de T1? É justamente a entropia de B para C, só que com sinal negativo, tá? Então, é isso como as entropias elas se relacionam. Então, como a gente quer saber a variação de entropia no ciclo, basta somarmos todas as entropias de cada etapa. E aí, eu vou substituir apenas a entropia de C para D e de D para A, tá? Aqui, ó, então, repetir essas duas entropias e substituir de C para D e de D para A. Veja que a entropia de A para B menos a entropia de A para B vai dar zero, né? São iguais. Um menos o outro vai ficar. E aqui também, ó, a entropia de B de C menos a entropia de B de C. Então, isso aqui também se cancelam. Ou seja, a entropia no ciclo de uma máquina de Stirling é igual a zero, como a gente queria demonstrar, ok? Mas agora nós vamos encontrar o rendimento dessa máquina, tá? E para isso, nós vamos precisar saber a relação entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria, tá? E para a gente saber essa relação, vamos utilizar essa equação aqui, tá? Por quê? Porque o enunciado diz que na etapa CD, a máquina interage com o reservatório quente e na etapa AB, ela interage com o reservatório frio, tá? Então, é isso que nós vamos utilizar. Bem, então, na etapa como o enunciado diz, a etapa de CD, que é a etapa isotérmica, ela é o reservatório quente, tá? Então, aqui tem uma fonte de calor no reservatório quente. E na etapa de A para B, nós temos o calor do reservatório frio, ok? Bem, se por acaso não tivesse sido mencionado no enunciado, é muito fácil ver isso, tá? Através da segunda lei da termodinâmica. Por quê? Porque o calor da fonte quente, ele sempre... a fonte quente, ela sempre é transferida, né? O calor é sempre transferido do reservatório mais quente para o reservatório mais frio, tá? Porque T2, ele é
maior do que T1, como a gente pode ver aqui, né, no gráfico. Então, nunca você vai ver de forma espontânea um corpo transferir calor de um corpo frio para um corpo quente, não de forma espontânea, né? Pelo menos ninguém nunca viu, por exemplo, um copo de água e dentro virar gelo, né? Não de forma espontânea, né? Então, isso tem a ver com a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, fica ligado aí. Então, se não tivesse dito no enunciado, só olhando o gráfico também fica fácil ver isso. E também, se não fosse assim, isso violaria a segunda lei. Eu tenho até aqui no canal uma aula falando sobre máquinas térmicas, tá? Se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar aqui o link na descrição também. Então, muito bem, nós continuando aqui, nós vamos colocar de uma forma simplificada que a variação da entropia aqui para ambos os lados vai ser o quê? O reservatório, o calor da fonte quente dividido pela temperatura T2 vai ser igual a menos que aqui é o sinal de menos, o calor da fonte fria dividido por T1, ok? Então, a gente pode colocar aqui esse T1 para esse lado, né? E esse calor da fonte quente para aqui para baixo, fazer o meio pelos extremos, né? E nós temos isso aqui, tá? Isso em módulo, né? Vamos colocar em módulo, nós temos o quê? Que T de 1 sobre o módulo de T de 2 é igual ao módulo do calor da fonte fria dividido pelo módulo do calor da fonte quente, ok? Bem, para que a gente chegou nesse resultado aqui primeiro, né? Porque você tem que lembrar que o rendimento ele vai depender justamente dessa fração aqui, tá? Ele depende do calor da fonte fria e do calor da fonte quente. Qualquer máquina térmica, ela vai ter essa relação, como eu vou mostrar agora. Então, o rendimento de uma máquina térmica qualquer, ela é dada por eta igual a o módulo do trabalho dividido pelo módulo do calor da fonte quente, né? Então, essa é a fórmula geral de um rendimento de uma máquina térmica. Só que pela primeira lei, que é também conhecida como a lei da conservação da energia, diz que a energia total que entra é igual à energia total que sai. A energia total que entra é igual ao calor da fonte quente, o módulo, né? Igual ao trabalho mais o calor da fonte fria. Então, a gente vai isolar esse W aqui, esse trabalho, para a gente jogar aqui no valor do rendimento. Então, isolando esse módulo do trabalho, né? Ou seja, colocando esse Q de F em módulo para cá, ele vai vir negativo e a gente agora pode substituir no valor do rendimento, tá? Então, vai ficar Q de Q menos Q de F dividido por Q de Q. Se a gente dividir cada termo aqui de cima do numerador pelo denominador, a gente vai ter o quê? Q de Q sobre Q de Q menos Q de F sobre Q de Q. Só que esse primeiro termo aqui, como são iguais, dá o quê? Dá 1. 1 menos Q de F sobre Q de Q, em módulo. Então, por isso que nós precisamos, tínhamos calculado primeiro essa razão aqui, ó, porque apareceu essa mesma fração no rendimento. Então, a gente sabe que Q de F sobre Q de Q é igual ao módulo de T1
sobre o módulo de T2. Então, a gente substituindo aqui, a gente chega, então, no rendimento em que nós queríamos encontrar. E aqui nós provamos, então, mais uma vez que o rendimento da máquina de Stirling é igual ao rendimento da máquina de Carnot. Bem, é isso, pessoal. Eu espero que você tenha aproveitado essa aula. Se gostou, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo.